Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal, Momento Vida com Deus. E mais uma oportunidade de, juntos, meditarmos uma porção da Palavra de Deus. Convido você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito, que você deixe também o seu like para que o YouTube reconheça também o nosso trabalho, não é? E faça com que ele seja divulgado entre mais pessoas. Você possa acionar também o sininho para que de uma forma automática você receba as nossas mensagens quando assim nós as compartilharmos. Que você também compartilhe com seus amigos, familiares, para que eles também ouçam uma porção da Palavra de Deus e conheçam a respeito desse Deus maravilhoso qual nós servimos. Meditar uma porção da Palavra de Deus neste momento, pensando aqui com referência ao homem. O que é ou quem é o homem? O que é o homem? Quando pensamos de uma forma bem direta, objetiva, nós vemos o homem um ser arrogante, orgulhoso, se julga superior a tudo e a todos, que em muitos momentos, dentro desse orgulho, não quer saber de ajuda, acha que é senhor de si. E quando nós partimos então para a Palavra de Deus, ela nos mostra o que realmente é o homem. Esse ser orgulhoso, não é? O qual acabei de dizer. Então, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então veja bem, este homem orgulhoso que às vezes bate no peito, achando-se superior a tudo e a todos, na realidade não é. Na realidade é uma criação de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, cuja função dada por Deus foi que este homem tivesse o domínio sobre a sua criação. Este homem criado à imagem e semelhança de Deus foi criado para estar junto com Deus. É tanto que Deus, na virada do dia, sempre estava ali em contato com o homem. Mas o homem perdeu este contato a partir do momento que desobedeceu a Deus. O homem desobediente. E hoje o homem é orgulhoso, se acha senhor de tudo, que não quer saber da ajuda de ninguém, pois ele se acha capacitado o suficiente para viver a sua própria maneira. E veja que o texto nos mostra aqui que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, criados por Deus, para o louvor de Deus. Mas esse mesmo versículo aqui, na nova versão internacional, deixe-me ver qual é a versão que eu tenho aqui da Sociedade Bíblica, essa que eu acabei de ler. Na nova versão internacional diz da seguinte maneira: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que é o homem? Ou quem é o homem?
nós vamos pelo menos traçarmos aqui, tecermos 3 comentários a respeito do que é o homem. Em primeiro lugar, o homem é um ser pecador e como tal, como pecador, ele é uma presa fácil de Satanás. Este homem orgulhoso que se acha dono de tudo, capaz de tudo, torna-se presa fácil de Satanás. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, longe de Deus, é uma presa fácil. Que é dominado facilmente, que é controlado facilmente por Satanás. Efésios, no seu capítulo 2, versículos 1 e 2, nós lemos: antigamente vocês estavam mortos em seus pecados e más ações, vivendo de acordo com os caminhos do mundo, sob o controle do diabo, cujo espírito está trabalhando naqueles que desobedecem a Deus. Veja bem que a situação do homem é esta: o homem pecador, distante de Deus, morto pelos seus pecados, pelas suas más ações, hoje pode viver uma vida diferente, uma vida firmada, então, sob a direção e o cuidado de Deus. Ainda em Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13, nós lemos: o homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isto? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja que esse homem orgulhoso, que se acha capaz de tudo, dono de tudo, que faz tudo e não precisa de ninguém, foi dobrado fácil, foi enganado fácil, tornou-se presa fácil do diabo, de Satanás. E pela sua desobediência a Deus, o homem colhe os resultados até os dias de hoje. Sofrimento, dor, morte. E acima de tudo, o homem que vive sem Deus, que morre sem Deus, ainda vai herdar a separação eterna de Deus. Isso é escolha do próprio homem, não é de Deus. Então o que é o homem? O homem então é o ser pecador e como tal, como pecador, é presa fácil de Satanás. Mas temos aqui um segundo ponto que chama a atenção com referência ao homem. Que o homem também é uma obra-prima de Deus. A criação maravilhosa de Deus. O texto traz aqui: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Obra-prima do Senhor. Algo perfeito diante do Senhor. Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 26 e 27, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: aí disse ele, ou seja, Deus: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher. Que maravilha ver a perfeição de Deus, o cuidado de Deus e fazer a sua criação. Maravilha, não é? Uma obra-prima do qual ninguém pode fazer, a não ser o próprio Deus. Ainda no Salmo 139, versos 13 e 14, nós lemos: o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, criou todas estas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por por me ter criado, não é? De maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei muito bem. Veja a perfeição da criação do Senhor. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Criou todas essas partes para formar o meu corpo enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Quem mais poderia fazer algo tão perfeito assim?
Quem mais poderia criar algo tão maravilhoso assim, senão o próprio Deus? Ele traz no verso 14: agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas. Se você parar para olhar para você, você vai ver que você é uma obra-prima do Senhor. Você foi criado à semelhança de Deus, à imagem e semelhança do Senhor. Ninguém mais poderia fazer isso a não ser o nosso Deus. Portanto, não adianta o homem querer bater no peito e achar que ele é bom o suficiente para não precisar de Deus. Mas temos também aqui um terceiro ponto que chama a nossa atenção. De que além do homem ser um ser pecador e como tal presa fácil de Satanás, do diabo, uma obra-prima de Deus, né? Esse homem também é uma obra-prima de Deus, uma criação maravilhosa dele. Nós vemos também, em terceiro lugar, que o homem é um ser sendo o objeto da graça de Deus. O homem, um ser objeto da salvação oferecida por Deus. Veja que maravilha é esse Deus. Quão maravilhoso é esse nosso Deus. Criando-nos, não é? A sua imagem e semelhança, mesmo o homem sendo pecador, e como tal se torna uma presa fácil de Deus, porque o homem longe de Deus, sem reconhecer o seu pecado, torna-se uma presa fácil de Satanás. Mas mesmo assim, Deus mostra que essa obra que ele criou, essa perfeição, a sua imagem e semelhança, Deus está em busca deste homem, a ponto de oferecer então o melhor, gratuitamente, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, nós lemos: esta afirmação é verdadeira, e como eu anseio que todo mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o maior de todos. E isto é Paulo declarando. Eu faço das palavras de Paulo também minhas palavras. Eu sou o maior dos pecadores. E Cristo veio e entregou a sua vida em meu favor. Ele fez também em seu favor. Porque eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que qualquer pessoa que esteja à sua volta. Porque todos nós precisamos deste amor, desta graça, do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Em João capítulo 14, versículo 23, nós lemos: Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra, o Pai também o amará, e nós haveremos de vir morar nele. Deus quer fazer morada em seu coração. Deus quer fazer morada em sua vida. Cristo quer ser o Senhor da sua vida. Por isso, o que é o homem? Quem é o homem? O homem que viver longe de Deus tão somente será um ser perdido, que viverá eternamente longe dele. Mas o homem que tem consciência, que abre o seu coração, viverá eternamente na presença do Senhor por meio de Jesus Cristo, tendo-o como Senhor e Salvador pessoal em sua vida. Ainda em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, para finalizarmos aqui, mostrando, pois, é pela graça, ou seja, um favor imerecido, que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva, ou seja, é um presente de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Ou seja, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, abra o seu coração. Não permita passar o tempo. E o tempo, olha que o tempo passa rápido demais. Não perca a oportunidade de abrir o seu coração, reconhecer o seu pecado, buscar o perdão de Deus e, acima de tudo, reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. E a você, meu amado irmão e irmã, que você abra o seu coração.
Não permita que mágoa, tristeza, rancor, quem sabe um ódio que você está nutrindo aí no seu coração, não permita que isto tire de você a alegria da salvação em Cristo Jesus. Porque assim como você, a pessoa pela qual você está alimentando às vezes a ira, a raiva, o rancor em seu coração, é uma pessoa que também foi criada à imagem e semelhança de Deus. E assim como você, ela também carece da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. Então não permita que isso faça parte da sua vida, mas abra o seu coração e peça ao Senhor que venha ter o controle, venha ter o domínio sobre sua vida. Porque o ser humano, longe do Senhor, torna-se presa fácil de Satanás. O homem, obra-prima do Senhor, mesmo sendo obra-prima, se não tiver esse Senhor, perderá o privilégio, a alegria, o prazer de viver eternamente na presença deste Deus maravilhoso. Deixará de abraçar e de receber gratuitamente a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Deus querido, muito obrigado. Muito obrigado porque nós somos realmente a obra-prima do Senhor. Obra maravilhosa criada pelo Senhor. Criada para o louvor do teu nome, criado à imagem e semelhança do Senhor, para a glória do teu nome. Mas também, ó Deus, reconhecemos que longe do Senhor, nós estamos perdidos. Somos alvos, presas fáceis, que acabamos sendo dominados pelo maior inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas neste momento, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, o Senhor vá de encontro a esta pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Que ele abra o seu coração, que ele reconheça em sua vida a necessidade de buscar ao Senhor, de entregar a sua vida reconhecendo Cristo como Senhor, como Salvador pessoal. E que ele possa ter a certeza de viver eternamente na tua presença, louvando, bendizendo, adorando e servindo ao Senhor, como obra-prima do Senhor, recebendo de forma gratuita a salvação, a vida eterna que é oferecida pelo Senhor por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, no nome de quem eu oro, no nome de quem eu agradeço, no nome de quem eu entrego estas vidas que estão ouvindo o recado do Senhor. Neste momento, eu os entrego no teu altar, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia dele. Que você não perca a oportunidade de abrir o seu coração e de reconhecer que você, como ser humano, como homem, você precisa ter a este Deus como único Deus em sua vida e a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.